internet, a polícia já identificou mais 10 adolescentes que faziam parte das gangues. Segundo a polícia, o número de integrantes pode chegar a 80. Os 4 grupos de pichadores, liderados por Morro, Bozo, Bom Dia e Da Lua, eram responsáveis por 70% das pichações a prédios particulares e monumentos históricos de Goiânia. Durante uma operação realizada ontem, a polícia prendeu 3 dos 4 líderes. Fabrício Pacheco, de 18 anos, o Da Lua, continua foragido. A polícia, a partir de agora, já está o procurando e a prisão dele com certeza será efetuada nos próximos dias. Os outros jovens, inclusive o menor de 17 anos, cumprem prisão temporária. Hoje, a maioria dos sites que exibia as pichações e fazia apologia ao crime já tinha sido retirada da internet. Na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, as investigações apontam crimes ainda mais graves. Pela internet, gangues rivais estimulam a violência, combinam data e local para as agressões. As vítimas têm objetos pessoais e fotos divulgadas na internet como prêmio. Eles se reúnem utilizando-se da internet e atacam as pessoas que eles desejam agredir em grupos de 6, 10 jovens e de forma muito covarde espancam aí barbaramente essa pessoa atacada. No mês passado, uma das vítimas, um jovem de 17 anos, levou uma facada depois de ser espancado. Todos os integrantes e vítimas das gangues são adolescentes e jovens de classe média com idade entre 16 e 22 anos. 8 jovens estão sendo indiciados por ameaça, formação de quadrilha, lesão corporal e tentativa de homicídio. O pedido de prisão será feito ainda essa semana pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Se forem condenados, os jovens podem pegar até 20 anos de cadeia. As prisões feitas pela Polícia Civil ontem revelam uma outra cara da internet. A facilidade da comunicação eletrônica usada para a formação de quadrilhas de adolescentes. E qual o papel dos pais, então, nesse processo? E também do poder público. Para discutir esse assunto, o Jornal Anhanguera está recebendo a psicóloga Virgínia Suassuna e também o perito e especialista em crimes pela internet da Polícia Federal, José Valber Borges Pinheiro. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por ter vindo conversar com a gente sobre isso. Agora, doutora Virgínia, isso quer dizer, então, que os pais preocupados em proibir ou limitar o acesso dos filhos a tantas coisas também têm que se preocupar com a internet? Eu acho que, na realidade, os pais teriam que se preocupar não só com o adolescente. A gente fala muito de menor abandonado, né? Mas a gente está abandonando os adolescentes também. Eu acredito que eles teriam que se preocupar em educar as crianças enquanto elas são crianças, né? Na realidade, as crianças hoje em dia não têm tido limites. Os pais nessa necessidade de ter, esquecem do ser. Então, os adolescentes estão sendo adotados por gangues via internet. Então, aquele diálogo que os pais tinham, sabe, no finalzinho da tarde, onde era possível repassar, assim, valores espirituais, valores morais, na realidade, ele não está tendo mais esse espaço. Então, eles estão sendo adotados por essas gangues. Agora, senhor José Valber, esses jovens, esses adolescentes, eles estão se tornando mais comuns dentro da internet, nessa prática de ilegalidade, porque a gente vê isso há muito tempo através dos hackers, que nem sempre eram jovens, mas eram pessoas que na verdade, queriam transpor a lei. E como que está o perfil hoje dessas pessoas que estão cometendo crime hoje, que seja de pichação? Olha, a criminalidade, a tecnologia, ela vem para facilitar a vida da gente, mas ela cria também novos meios de crimes, né? E a internet não deixa de ser um novo meio para se perpetuar certos crimes. E existe um índice exponencial de crescimento com relação a vários delitos que são utilizados através da internet. E é fácil ou é difícil, hoje em dia, identificar ou investigar casos que ocorrem na internet? Olha, em primeiro lugar, tem que ficar muito claro que a internet, ela não é anônima. A partir do momento que você faz um acesso à rede mundial, você tem uma identificação e se consegue encontrar essa pessoa através dos provedores e por onde ele trafegou. Tudo isso mediante acesso judicial, mas as pessoas não estão anônimas na internet. Quer dizer, muita gente pensa, por exemplo, que não pode ser identificado na internet, mas isso é possível, né, Fábio? O crime perfeito pela internet. Não existe nem na internet, é não, isso, com então, certeza. esse crime perfeito. Existe uma certa dificuldade de acesso, mas a gente consegue, na maioria dos casos, chegar ao autor dos crimes. Agora, quais os sinais que as mães, os pais, enfim, quem é responsável por aquele menor adolescente, precisam estar atentos para evitar que chegue a uma situação como essa?
Eu acho que eles precisam ficar atentos, inicialmente, a eles mesmos, viu? Vocês, pais, precisam ficar atentos à conduta de vocês, né? Eu fiquei lendo no jornal e esses adolescentes estão fazendo apologia às drogas. E eu fiquei me perguntando hoje de manhã, quando li o jornal, será que nós, pais, também não fazemos apologia às drogas? Quando nós satisfazemos os desejos imediatos das nossas crianças? Então, eles vão crescendo, tendo os desejos satisfeitos com muita rapidez. Então, fica muito fácil, de alguma maneira, matar alguém, Pois é, agora eu volto alguém. àquela minha primeira pergunta. A saída, então, é proibir o uso da internet? Não, não é questão de proibir, né? Porque eles acabam burlando e acabam indo aí nessas lan houses da vida. Eu acho que o estímulo não tem que ser de fora para dentro. Os meninos vão ter que se conscientizar do que é que eles estão querendo. Porque tem um aspecto interessante. O que acontece com o adolescente? Assim como o pezinho já não cabe mais no sapato, as ideias não cabem mais na cabeça. E eles começam a desenvolver um raciocínio mais abstrato. E eles querem, então, exercitar esse raciocínio. E, para isso, eles querem manipular. Por isso que eles usaram a internet tentando manipular e fazendo as apologias todas. E esse raciocínio, que faz parte do desenvolvimento normal, ele pode ser exagerado. E aí eles começam a questionar o poder do pai, o poder da escola e o poder entre as próprias gangues, né? Então eles somam essas forças todas, porque é interessante, sozinho ele não é capaz, por isso que ele precisa da gangue. Então faz parte do desenvolvimento normal o questionamento e não a extrapolação. Agora, esse menino que de alguma maneira está sendo vândalo na sociedade, será que ele não foi aquela criancinha vândala também no Carrefour, por exemplo? Que queria o chocolate, o pai acabou cedendo? Será que isso não vai acontecer? Né? E acabou comprando porque o pai não tem estrutura para falar não? Então, quer dizer, nós estamos falando do adolescente, mas a gente não pode descontextualizá-lo de um processo de desenvolvimento. José Val, a gente soube que a polícia, na verdade, conseguiu que o juiz decretasse mandado de prisão em função desses outros crimes, apologia, porque até então pichadores não eram presos no Brasil. Agora eles estão usando a internet para fazer isso. Hoje existe legislação específica que possa punir uma pessoa que use a internet, especificamente para a internet, possa punir e levar para trás das grades? Olha, não existe uma legislação específica para a internet, mas as leis são correlatas. Se você utiliza um cavalo de Troia para roubar acesso bancário de computador, você está utilizando uma interceptação telemática. Você tem uma lei para isso. Então a internet é apenas o meio. Então as leis, mesmo antigas, elas servem para a internet. Existe projeto de lei hoje, 84 de 99, que está transitando na Câmara e já foi para o Congresso, para o Senado, aliás, e a gente está tentando trabalhar para ver se aprova com mais facilidade, mas está difícil, mas as outras leis permitem. O que é importante para o senhor, que é um perito, o que é importante em termos de se criar leis específicas para a internet no Brasil? É importante porque existem certos crimes que você, mesmo com as leis correlatas, você não consegue penalizar corretamente. Spam, por exemplo. Hoje, de cada 100 e-mails que eu recebo no meu e-mail particular, 70 são spam, são propagandas, são vírus. E você não tem como punir essas pessoas que enviam esses e-mails. Senhora Virgínia, para encerrar, esse caso específico, isso chamou a atenção, causou uma certa surpresa na senhora? Olha, na verdade não, porque eu já tive na clínica casos onde as gangues usavam a menina para provocar o grupo para eles baterem em determinados adolescentes. Então, na realidade, na intimidade, né, nós acabamos tendo realmente acesso a esse tipo de comportamento que, na realidade, nos entristece, mas, infelizmente, ainda a gente tem que responsabilizar um pouquinho a família, né, e pedir para que essa família resgate, gente, principalmente os valores espirituais, senão a gente não vai dar conta. E amanhã, depois, teus filhos estão fazendo isso com você. Pois é, gangue é um problema que existe já de outras gerações. Isso, mas né? a própria internet, né, tem facilitado esse contato. E os pais acabam trabalhando e deixando essas crianças assim. Sabe aquele velho ditado que mente vazia é oficina do diabo? Então a criança fica a tarde inteira diante de uma internet, né? Eles querem dialogar, porque isso é natural, e não tem com quem, e acabam sendo vítimas. Porque o pai também não quer entrar nas atividades dos filhos, não quer ir para um shopping, passear, fazer alguma coisa interessante que não seja só a internet, né? E aí deixa o filho na internet. E antigamente, né, a gente socializava os filhos pertinho da gente. Eu convidava o amigo do João, do Mané, e a gente conhecia o que eles pensavam, o que eles sentiam. Hoje não. Eles estão sendo socializados via internet no shopping. Os pais deixam os filhos e vão buscar às 10 e já não tem mais contato com quem. Então, eles acabam sendo manipulados. Bom, obrigado pela participação de vocês aqui com a gente hoje.